Olá, meu nome é Juan Guioler, dos Santos Guimarães. Vou apresentar aqui o relatório final, cujo plano de atividades é Pão, Pano e Pau, as condições de vida dos escravos beneditinos da fazenda Jaguaribe. Vai rodar entre as épocas de 1850 a 1871 e o meu orientador é Robson Pedrosa Costa. Introdução. Neste relatório final, investigamos características sobre as condições de vida dos escravos que viviam na fazenda Jaguaribe, pertencente à congregação de São Bento, localizada na antiga freguesia de Igaraçu. Esta fazenda era responsável pelo abastecimento dos mosteiros e dos engenhos de pau-d'alho. Plantava-se mandioca, milho, arroz e outros mantimentos para suprir o convento. Suas senzalas eram ocupadas por mais de 50 escravos, entre homens, mulheres e crianças. O corte temporal se limitará entre os anos de 1850 e 1871, período de grandes mudanças políticas nacionais que tiveram impacto nos direitos dos senhores de escravos e, consequentemente, no tratamento dado aos cativos que viviam nas propriedades escravistas. Devido às pressões do governo imperial, a Ordem de São Bento do Brasil libertou todos os seus escravos em um dia, após a implantação da Lei de Ventre Livre. Já na década de 1860, o governo de Dom Pedro II e o parlamento brasileiro intensificaram as críticas às corporações religiosas, que possuíam escravos e estabeleceram prazos para que essas criassem medidas para a emancipação de sua escravaria. É neste contexto de tensão política que nos debruçaremos sobre a história dos escravos da propriedade beneditina de Jaguaribe. Interessa-nos, especificamente, como os escravizados desta propriedade foram tratados em um período marcado pela intervenção estatal, nas relações cotidianas entre os senhores e escravos. Vários historiadores destacaram o caráter brando da escravidão beneditina, argumentando-se que os monges construíram um menos violento e mais humano aparato escravista em relação aos outros senhores. Pretende-se, assim, investigar estes possíveis aparatos e demais estratégias senhoriais em benefício dos escravizados. Objetivos. Bom, meu objetivo geral é analisar e identificar diferentes formas de tratamento por parte dos monges da congregação de São Bento, por cima de diversos escravos, encontrando o porquê dessa diferença de tratamento dentre os anos de 1850 a 1871. Meus objetivos específicos são analisar os escritos oficiais, que são as regras de São Bento e as atas capitulares, que estabeleceram diretrizes para o tratamento de todos os membros que faziam parte da comunidade beneditina. Identificar elementos que indiquem as diferentes formas de tratamento concedidas aos escravos. Identificar elementos que indiquem possíveis privilégios dentre os escravos da fazenda de Jaguaribe, analisando os critérios de diferenciação utilizados pelos monges, quando mulheres, crianças, doentes, cargos de confiança, etc. Metodologia. Como base teórico-metodológica, utilizarei de autores como E.P. Thompson, que traz um pensamento que nos ajuda a entender que discursos produzidos de cima poderia levar o historiador a ter uma visão como única, segregando uma visão de baixo. Além dos comentários de Gilberto Freire sobre o sistema escravista beneditino. Stuart Schwartz se encaixará fornecendo alguns dados embasados sobre a congregação beneditina da Bahia, visando semelhanças com a de Olinda. Faremos uso também de documentos referentes a Henry Custer, que fez uma viagem até a fazenda de Jaguaribe e tomou posse por uma época do local em 1812, que já nos dá uma ideia de como era feita a organização dos escravos antes das pressões governamentais no Império. Nós também iremos utilizar o livro de recibos e gastos do engenho Jaguaribe, como referência para a colocação de dados importantes. Michel de Certeau vai contribuir com seus ensinamentos sobre antidisciplina, mostrando que os cativos conseguiam se sobressair ou se colocar em situação de favorecimento naquele sistema. E por fim, a visão de Carlo Ginzburg, referencial da microhistória em nossa análise. Resultados. A Ordem de São Bento possuía um grande inventário de escravos no decorrer do século XIX. Esta manutenção do número de escravos se deve a um sistema complexo de administração dos escravos que era proposto naquela época. Esse sistema basicamente se baseava em incentivar os cativos a compra da alforria, incentiva a criação de famílias
venda apenas dos maus procedidos, ou seja, aquelas pessoas que não alcançaram os objetivos propostos pela ordem como os bons serviços. Diversos benefícios, como a entrega de pedaços de terra para subsistência e autonomia. Com base nisso, se criava uma relação familiar entre os monges e os escravos, tornando eles dependentes desse sistema, que isso não se aplicava em todos os casos, é claro. Resultados. Na análise do livro de recibos e gastos do Engenho Jaguaribe e outras obras, analisamos mudanças de tratamento em relação aos escravos. Vou destacar elas separadamente. Uma das peculiaridades é em relação aos escravos doentes ou inválidos. São aqueles que eram incapazes de prestar bons serviços. Eles assumiam alguns benefícios como carne, remédios e até dinheiro, e esmolas como referenciado nos livros. Mulheres paridas também adquiriam alguns benefícios, tanto para o seu próprio cuidado, tanto para o cuidado de seus filhos. Os benefícios consistiam em materiais de apoio para o nascimento, carne vermelha, galinhas, entre outros materiais. Levando em conta que esse era um dos incentivos para a formação das famílias na fazenda, já que investindo na procriação, poderiam manter sua escravaria com um número estável no decorrer dos anos. Crianças também recebiam certos benefícios, como rações e materiais artesanais dos mais diversos. Cativos que tinham profissão em algo, como pedreiro, artesão, oleiro, carpina, entre outros, recebiam rações, dinheiros e benefícios quando idosos por seus bons serviços. Em relação a isso, existia a função de feitor, que era uma função designada a um escravo de confiança da ordem para gerir e controlar os escravos, fazer a administração de terras do local, entre outras coisas. Era um posto de grande poder que podia permitir o escravo se utilizar disso ao seu favor, como Nicolau, que se tornou um senhor de escravo que tinha cerca de 9 escravos em sua posse, uma vida cheia de mordomias e luxos, utilizando do sistema a seu favor, é claro. É comentado nos textos de Robson Costa o fato de como funcionavam as questões dos direitos dos escravos. Aqueles tinham direito e aqueles não tinham direito. Um dos juristas mais famosos do século XIX, Perdigão Malheiros, escreveu um importante tratado sobre a escravidão no Brasil, publicado em 1866. Discutiu, entre outras coisas, os direitos dos cativos. O escravo nada adquiria para si, tudo para o senhor, em palavras dele. Fosse direitos reais, desmembrações das propriedades, créditos, legados, heranças, posse e ainda que sem ciência e consentimento do senhor. Por exceção, continua o jurista, ao escravo era permitido o pecúlio, que se referia a tudo aquilo que o escravo era permitido, de consentimento expresso, tácito do senhor. Administrar, usufruir e ganhar, ainda que sobre parte do patrimônio do senhor. Mas, segundo Malheiros, nenhuma lei no Brasil garantia ao cativo o direito ao pecúlio, situação essa modificada pela lei de 1871. Levando em conta essas informações, explicaremos como os escravos que não tinham tais benefícios, como rações, remédios, materiais e até dinheiro da ordem, se sobressaíram dessa situação. Basicamente, lhes era concebido pedaços de terra para sua subsistência e autonomia, correto? Então, eles utilizavam desses pedaços de terra para, além de sua própria sobrevivência, garantir uma forma de obter posses, trabalhando em seus dias de descansos ou em feriados, aos domingos, por exemplo, para utilizar dessas posses para sua alforria ou para passar a herança aos seus entes. Conclusão. Acerca do que nós analisamos e colocamos em pauta, tomando como base a microhistória, nossa análise tornou possível o entendimento de diversos conteúdos em cima dos nossos objetivos e abrangeu o conteúdo de diversos pontos. Pontos esses, como o sistema escravista beneditino e sua complexidade, diferenciações de tratamento. Conseguimos também abranger os aspectos da antidisciplina e aqui esclarecemos a visão de baixo por cima do assunto tratado, tomando como base vários artigos científicos em cima do assunto que colaboraram para a construção dessa análise. Como um todo, reunimos dados acerca da questão da posse e dos direitos dos cativos. Em cima de algo, formas de manutenção de renda desses cativos também foram descartadas.
destacadas. Casos específicos, como os de escravos senhores, foram evidenciados nesse texto. O referencial metodológico foi importantíssimo para a confecção dessa análise. Estudo em cima de Carlos Ginzburg, A.P. Thompson, Michel de Certeau, Gilberto Freire, Henry Coulter, além de livros e artigos da Ordem Beneditina e de Robson Pedrosa Costa, valendo de grande ajuda para fazer essa análise e definir nossos objetivos. Então é isso. Esse é o fim do relatório final.